Hoje é dia da fondue, uma preparação deliciosa, charmosa, que tem origem na Suíça e conquistou o coração dos brasileiros, e o seu consumo se destaca principalmente durante o inverno, porque é quentinho, aquece a gente. Tem muitas variações dessa iguaria: queijo, carne, frango, chocolate, entre outras. Mas hoje, Chefe Léo ensina a preparar a versão original, que é a base de queijo. Bom demais, chefe. Legal, né, Abi? A gente encontra no supermercado aqueles lá que já é meio né? pronto. Ele também funciona, chefe? Ele funciona, mas... Parece que não fica tão saboroso, então, né? É porque ali, Abi, se você prestar atenção, por exemplo, pegar a embalagem, ler a embalagem de uma forma correta, você vai entender que aquilo ali é algo sabor queijo. Entende? É um creme meio que sabor, não todas as marcas, né? Algumas marcas. Algumas marcas. E as marcas que não são sabor queijo, que são uma mistura real, acaba ficando mais caro do que você comprar os queijos e fazer, né? Boa. Mas enfim, é uma maneira, porque o brasileiro ama fundir. Se come mais fundir no Brasil do que na Suíça e na França. É impressionante como o brasileiro gosta de fundir, né? Você que é de Campos, eu que morei em Campos bastante tempo, eu nem sei quantas, talvez toneladas de fundir eu fiz na minha vida em Campos do Jordão, porque era muito fundir que a gente fazia lá, né? Então o brasileiro ama, e o brasileiro criou vários outros tipos de fundir, né? A gente colocou as coisinhas, os acompanhamentos, né, Léo? E o tipo também, porque não tem o fundir de chocolate na Suíça. Fundir é de queijo. Não tem de chocolate. Não tem o de carne, que a gente faz aqui também, a base de gordura, que a gente deixa a gordura ali, frita a carne na gordura e come. Eu já fiz um restaurante uma vez, há muitos anos, um fundir amazônico. Como era que incrível. A base de tucupi, a gente cozinhava o tucupi, né, que é a base, o tucupi é o suco da mandioca, temperava bem esse suco da mandioca e deixava peixes crus assim em volta, camarões, marisco, e você ia mergulhando nesse caldo e comia, que também era sensacional, era muito legal. A gente gosta de criar essas brasileiras, tem uma criatividade incrível, né? Que chique, legal, gostei. Legal. Então vamos para o nosso fondue de queijo. Agora, se você comprar um daquele, dá pra gente misturar um queijinho depois e dá uma melhoradinha também, né? Dá pra fazer, não tem problema nenhum. Vamos lá, 160 gramas de queijo tipo Emmental, 160 gramas de queijo tipo Gruyère, nossa, chique nossa senhora, 80 gramas de queijo tipo Masdam. Esse é o fundir original. É a mistura então desses três queijos. Que é fundir. Esse é o fundir, que é a mistura desses três queijos. Depois eu vou falar um pouquinho da característica de cada um. Legal, chefe. Dá um sabor bem legal juntos. E eu achei que tinha que ter o gorgonzola. Não. Porque é uma criação francesa, né? Suíça, na verdade, né? E o gorgonzola não é um queijo... É o Emmental, o Gruyère e o Masdam. Que chiquérrimo. 3/4 de xícara ou 160 ml de vinho branco, uma colher de sopa ou 12 gramas de amido de milho, uma pitada de sal e um dente de alho. Igual catupiry também, não é? Isso aí, catupiry também não é. Exatamente eu adorei, isso. Legal, é verdade. Né? Assim, eu preferi trazer o original para você conhecer. Não é? Mas é muito caro. Gente, não. Todos esses queijos são nacionais. Todos nacionais, de empresas nacionais. Não é caro, tá? Por incrível que pareça, não é um queijo caro. Tanto o Emmental, quanto o Gruyère, quanto o Masdam são queijos nacionais. Então dá para você fazer um fondue tranquilamente aí na sua casa. Adorei, chefe. Certo. Bom, vamos lá então. O legal falar desses queijos é que cada um tem uma característica. Por exemplo, o Gruyère, ele tem um pouquinho de adocicado. Ele é um queijo levemente adocicado. O fondue tem que ter esse fondue adocicado. Legal. Ou se coloca um licor de cereja no original, para trazer um doce, ou se não, a gente pode usar o queijo, que é o Gruyère, que ele traz um pouco desse adocicado e é muito interessante. Ou se não, se você não quiser utilizar, por exemplo, um vinho branco seco, pode utilizar um vinho branco suave, que ele é um pouco mais adocicado, que também vai trazer essa característica do prato, né? Agora sim, não quero usar vinho? Não tem problema, tem que substituir por um líquido, pode ser um pouco de água também. Não se preocupe, não coloque leite, porque já tem muita preparação com leite aqui, então não tem essa necessidade, tá bom? Boa. Pra gente fazer o fondue, não é difícil, é uma preparação fácil, porém muito saborosa. Primeiro a gente pega um dente de alho e a gente passa no fundo da panela. A gente esfrega o alho no fundo da panela. Porque assim, eu não vou fritar esse alho aqui, não faz sentido eu fritar esse alho aqui. E a gente esfrega assim, ó. Você vai ver que no resultado final vai vir um sabor legal de alho, vai vir um aroma bacana também. Você deve estar até sentindo aí. Quando a gente raspa na panela assim, ó. Como o alho é uma gordura, né? Então a gente raspa na panela toda para dar aquele saborzinho gostoso do alho. Você vai ver só que vai dar uma diferença assim na sua preparação. Quando eu era jovenzinha, eu não tinha comido fondue ainda, mas ouvia todo mundo falando, né? Morava em Campos. Daí eu falei pro meu pai, eu tô com vontade de comer fondue.
Aí o que ele fez? Meu pai sempre foi muito assim. Você podia pedir o que fosse pra ele, mas pediu coisa de comer era na hora. É por isso que a gente é assim, fortinho. Aí, meu pai foi comprar, ele comprou uma panelinha de cerâmica, que eu tenho até hoje em casa. E aí eu li que eu tinha que passar o alho. E aí eu comecei a fazer fundi em casa, assim, falei, olha que legal, e ficou na minha cabeça. Então, sempre que tinha fundi em casa, era eu que fazia, porque eu tinha ganhado a panelinha e tinha aprendido. Eu faço muito em casa também. Faço muito em casa. As meninas adoram fundir também. É muito bom. É legal pra uma noite fria, né? É bacana, né? É legal. É porque, sabe por quê? Sabe que o fundi é o mais legal? É que ele traz a família à mesa. Ele faz o compartilhamento, né? Então você compartilha, você come, você mergulha as coisas ali. Não é uma questão de falta de higiene, porque você não mergulha o garfinho, né? O garfinho que você põe a boca, você não né? mergulha, você coloca aqui, você põe ali, e come, né? Então não é uma falta de higiene. Mas é legal que traz a família à mesa. Em casa é sempre um evento, assim, faz fundir, e a gente se prepara. E sempre cai um pão lá dentro. Sempre, o meu raspa, quem vai raspar por último, é uma confusão. É muito bom. É bom. Bom, raspei aqui o alho, né? Isso é importante porque vai dar um sabor legal na nossa preparação. Vou colocar agora o vinho branco. Não vou colocar todo o vinho branco. Eu vou deixar só um pouquinho aqui, ó, para poder diluir um pouco do amido de milho, tá? Tá. Ó, vou deixar um pouquinho aqui para poder diluir, pra gente poder espalhar melhor. Já posso até fazer isso, ó. Coloca aqui o amido, porque o amido ele vai dar liga, senão ele vai ficar meio quebrado o nosso fundi, né? Então o amido ele vai dar liga. É isso que às vezes acontece nos que você compra pronto. Gente, eu não tô falando que tá errado comprar pronto, nada disso. É que assim, aquilo às vezes não é uma preparação exatamente de queijo. É um creme com sabor queijo. Assim como também aqueles requeijões de bisnaga. Quando você paga muito barato nesse requeijão de bisnaga, você pode ter certeza que não é queijo aquilo. Tá escrito na própria embalagem, tá? Não é uma coisa que eu inventei, não. Está escrito na própria embalagem que não é queijo, é um creme com sabor queijo. Sabor queijo. Mas, enfim, não é tão barato também, tá? Não, um pacotinho daquele de mais ou menos 300 gramas, você vai pagar aí quase R$40. Não 39 e pouco. Se você fizer isso aqui, você paga mais barato. Legal. Com 160 gramas e 80 gramas de cada queijo, você acaba pagando mais barato do que aquele próprio pacotinho. Gostei, Léo. Aqui não tem 160, tem um pouco mais para poder ilustrar aqui. E a nossa equipe é bem grande também, todo mundo vai querer provar fundir, com certeza, Biane. Bom, aí o que eu faço? Ó, deixo isso aqui ferver, porque eu não quero o sabor do álcool muito forte. Certo. Então é importante deixar fervendo. E aí já, consequentemente, o sabor do alho já vem aqui para esse vinho, né? Já vem para o líquido. E quando você... Eu sempre faço assim, né? Quando você puxa assim a fumaça pro nariz e você não sente mais aquele aroma de álcool muito forte, já tá no momento certo pra gente colocar o restante da preparação. E aí você pode colocar os queijos tudo de uma vez, ó. O Masdan, que é esse queijo maravilhoso. Nunca comi esse queijo, eu acho. É muito bom, Abi. O Gruyère. Não, e o Brasil é um fabricante de queijo assim excepcional. Maravilhoso. O Brasil está entre os melhores do mundo, tranquilamente. Com vários prêmios, principalmente para as regiões de Minas Gerais. Cruzília tem os queijos os melhores do mundo. E é muito bom, né? Eu adoro queijo nacional, assim, ele tá ficando muito importante para nossa gastronomia. Infelizmente, antigamente, na verdade, a legislação para a fabricação de queijo no Brasil era muito difícil, era muito complexa, né? A gente adotou um outro tipo de legislação para queijo, que não foi a legislação europeia, foi a legislação norte-americana, que não permitia que a gente fizesse queijos de cura longas, né? Por exemplo, gorgonzola a gente não conseguia fazer aqui, um brie, um emmental. Mas agora não, agora a legislação melhorou em relação aos produtores de queijo, né? Depois de muita luta deles, claro, muita briga. E aí eles conseguiram mudar isso. Isso é muito importante, porque coloca o nosso nome também fora do Brasil como grandes fabricantes de queijo, né? Porque às vezes faz um queijo muito bom, mas não pode vender para outros lugares, né, chefe? É isso aí, é isso mesmo. Ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E é basicamente isso, ó. Você vai derreter o... Olha só, ele já começa a fundir, porque o nome fundir vem de fundir o queijo. Uma fusão. E foi um prato criado por camponeses para aproveitar a sobra de queijos. Então assim, sobrou queijo lá, eles já colocavam, como era muito frio, né, nessa região. Levou o nome de fundir por ser muito próximo à França, por fazer... Como é que chama? Do lado da França? Um país do lado do outro, como é que é? Fronteira. Fronteira. Por fazer fronteira. Falou país do lado do outro, vizinho. Faltou. Um país vizinho ao outro, isso. E levou o nome de Fundir, mas é uma criação suíça, né? Na Suíça tem queijos também maravilhosos. Né? Bom, não que eu conheça pessoalmente. Então, é isso que eu fico pensando. Um dia eu queria ir, eu acho tão bonito. Isso é legal. Nossa, acho que lindo, você né? receita podia fazer na Suíça. Podia também, né? eu acho. Acho que a gente merece. Eu acho. Custa A nada. Andresa vai falar que a gente pode fazer na Suíça brasileira.
Pode ser também. Tá mais próximo. Aí do ladinho. Do ladinho. É vizinho. Ó, quando você vê, tá vendo que tem uma água ainda? Que é Ui, rapidinho ele derrete, né, rapidinho. chefe? Mas você tá vendo que ainda tem uma... Sim. Né? Como é que a gente vai fundir isso aqui? Com um pouco do nosso amido de milho. É ele que vai trazer uma cremosidade e agora vai que ele misturar o líquido com a gordura. Porque o líquido e gordura, você sabe que não se mistura, é uma coisa que não se mistura. Por isso que o amido de milho, ele serve para isso. Aí a gente coloca aqui, ó. E deixa ele cozinhando aqui tranquilamente, 2, 3 minutinhos. Sem problema, não ligue muito forte a sua panela, porque senão vai queimar. Então não faça isso, tá? Foguinho baixo, foguinho tranquilo. O ideal é preparar em uma panela, depois colocar na fundizeira, porque senão você vai queimar a sua panela de fundir, que normalmente é muito fininha. É muito fininha, né? Então faça isso. E se você tá lá, demorou para jantar, demorou para comer, não se preocupe também, pode voltar para a panela de novo, que ele também volta ao estágio de cremoso, E aí, tá? pode pôr mais vinho se quiser, chefe, ou não? Pode. Por exemplo, se ele ficou muito grudadinho, colocar daí mais. pode pôr um pouquinho para dar de uma caldo, um de caldo, líquido, sei pode lá. sim, tá? Provavelmente você vai estar tomando um vinho, porque é uma preparação que combina muito com vinho. Queijo não combina com vinho. A realidade é essa, mas o fondue combina porque ele tem a base de vinho. Queijo não combina com vinho? Não. A gente podia marcar uma pauta aqui de vinhos. Todo mundo ficou espantado aqui, mas é verdade, não cabe. Mas, chefe, a gente Não dá o combina. presente pros outros assim. A gente tem Infelizmente. noite de queijos e vinho, chefe. Não combina. A gente tem coisas gastronômicas de queijos e vinhos. Não dá certo. Assim, porque o lácteo e o vinho não é uma combinação legal. Dá refluxo? Não é legal, Não, porque não orna mesmo. Sabe um vinho, por exemplo, que combina com queijo e vinho? Gorgonzola combina com queijo de sobremesa, por exemplo. Que é um queijo um pouco mais adocicado. Mas o vinho do dia a dia, ele não combina muito com queijo. Eita, caiu aqui, peraí. Tá caindo aqui, fiquei até nervoso aqui, calma aí. Porque agora ele falou um negócio que a gente quer saber. Um dia eu vou explicar pra todo mundo por que essa combinação. Então combina com o quê? queijo? O que eu posso beber, então? Não, nesse caso aqui ele combina porque ele vai à base de vinho. Aham. Então o vinho do fondue vai combinar com o vinho que você vai tomar. Especificamente uma uva que é a Chardonnay. Chardonnay combina bastante chiquérrimo. com o fondue também, tá? Então, tô pensando que Santa Receita não é R$50 de compra não, que nós também gasta de vez em quando, viu? Tá pensando o quê? Tá gastando hoje, então. Aí, ó. Aqui, ó. Chefe, Olha que adorei. maravilha, Abby. Fala Adorei. sério. Olha só. Gostei. Simples, né? E podia marcar um dia da gente falar de vinho também, né? Vamos, porque a gente já falou mais ou menos sobre como escolher, mas acho que a gente precisa saber como harmonizar os vinhos. Porque às vezes a gente acha que tá arrasando, né? Levando alguma coisa e não tem nada a ver. Tem umas regras muito básicas pra seguir, porque hoje todo supermercado tem vinho. Todo tem. Tem vinho de R$20 bons, tem espumantes de R$30 excelentes. Muito bons, brasileiros, então, maravilhosos. Não é dinheiro, vinho não é dinheiro. Vinho é saber escolher o vinho correto no momento correto, na harmonização certa. Tá chique demais isso aí, hein, Leonardo? Bom, Yabiane? Gostei. Ó, tá no ponto, vou botar um pouquinho de sal também, só um pouquinho, tá? Pra dar aquela realçada no sabor aqui, ó. Só um bocadinho mesmo. Mexer de novo, coisa linda. Ai, que bonito. Me leva a quase 20 anos atrás, hein? Olha, você tá velho, hein, Leonardo? Tô velho, né? Tô velho Eu não tô. demais. A gente é jovem. Eu tô jovem. A gente é jovem. Aí sim, ó, depois que você faz na panela, aí você pode colocar na sua fundizeira. Não vai caber tudo, né? Mas vou colocar um pouquinho aqui, não tem problema. Vai dar, chefe? Aí, ó. Eu não tinha pensado nisso. Olha aqui, Biane, ó. Coisa boa. Olha aqui. Ai, que coisa a equipe bonita. aqui vai se dar bem hoje, hein? Ó, sorte. Tem perguntinha pra você, Opa, chefe. manda lá. Elô Dias, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ô, lugar bonito também. Boa tarde, Abby, chefe Léo. Chefe Léo, posso substituir os queijos por outros? Quais? Quais você indicaria, chefe? Pode, pode sim, tá? Mas você precisa pensar o seguinte, tem que ser queijos que vão fundir. Mussarela, pode ser, mas a mussarela não coloque muito. A mussarela você tem que ter 3 queijos. A mussarela você vai colocar o menos. Tá. Porque a mussarela é muito puxa. E não é legal você pegar e ficar né? puxando. Tem que ser cremoso. Pode colocar um requeijão cremoso também do bom, se você quiser, não tem problema. Agora, é importante colocar pelo menos um gruyère. É isso que eu ia perguntar. O pão não poderia faltar, né? O gruyère é importante colocar. Porque assim, o gruyère tem um adocicado que vai fazer uma diferença e vai fundir muito bem também na preparação, tá? Boa. Mas dá também, dá pra você substituir. Agora precisa pensar nisso. Só não coloca cheddar, porque já também já não é um queijo, é um creme, né? Então tenta pensar na qualidade. Gorgonzola também pode colocar, que é bom, que ele derrete bem. Parmesão não dá certo, porque não derrete bem. Então você tem que pensar em queijos que derretam, tá? Boa. Mas pode substituir sim por outros, não tem problema nenhum. Simbora, Biane? Oi. Tá pronta? Tô pronta. Então aí, ó.
E é legal muito chique, das hein? fundizeiras também. E, ó, é tão baratinho fundizeira também, não é caro. É já baratinho. foi muito caro, né? É baratinho. E ó, cada um tem sua cor, né? Pra cada um fazer na sua casa, cada um escolhe o seu. E tá Gostei. tudo certo. Normalmente vem assim as Ele fundizeiras. tá enrolando, tá? Andresa, não quer deixar a gente ir pra eu experimentar? Aí, ó, vamos nessa. Vamos nessa, Biane. O que você quer começar? Vou mais perto. Batatinha. Batata. É bom demais. Bora ver. Nossa, fez duas. É. Acho que foi muito, chefe. Peraí. Aqui, ó. O quê? Aí. Tá quente? Nossa, que bonito isso aqui. Nossa, delícia. E o fundi feito com queijos, assim, ele é extremamente suave. Isso que é legal também. O comprado é um sabor muito forte de queijo. E você sabe que é artificial. Aqui não, aqui é tranquilo, suave, nutritivo, Chefe, tem muito queijo. Vou te falar, é outro sabor. Faz muito Não é? tempo que eu comprava aquele lá que era mais fácil, Aham. entendeu? É outro gosto, gente. É outra coisa. É outra coisa. Aqui, ó. Você Nossa, vê que bom. aquele não é original, né? Nossa, isso aí é bom, hein? É bom demais aqui, ó. Nossa. Ah, e os legumes, chefe, como é que você faz? Você cozinha? Pouco. Pouco, né? Porque ele tem que ficar ainda crocantinho. Porque assim, você imagina se eu cozinho demais a batata. Eu vou mergulhar aqui, ela vai sumir lá embaixo. Ela vai cair. Os legumes a mesma coisa. Então tem que ser bem al dente, bem crocante. Porque ele fixa bem. Tá. Pãozinho, né? Esse aqui. Não precisa nem Nossa, dizer que nada. bom, hein? Aqui, ó, O chefe tá pãozinho. muito gostoso. Não sabe? Então, você vai gostar. Aqui, ó. Nossa, mas nós estamos muito chique hoje, né? Plena terça-feira. Bom, né? Dia do fundi, gente. Temos que aproveitar. Ai, com brócolis é muito bom. Não, você não precisa nem pôr pão se você quiser. Ah, mas eu pão- não pão é como pão. gostoso. Não, é importante. Põe sim, que pão é gostoso. Pão é gostoso. Você não come o pão. Põe um brócolis. Põe de um tudo que você quiser. Põe de um tudo. Pode pôr até carne Ó. se você quiser. Vou pegar um de goiaba. Então, pode, né, chefe? Goiaba é bom também com queijo, hein? Aqui, ó. Olha que delícia. Aqui. Bom, hein? Goiaba. Arrasou? Bianca tá lento, Andresa. Goiaba é Tô bom, hein? saboreando. Nossa senhora. É muito brasileiro goiaba. goiaba? com queijo. Delícia! Eu derrubei um brócolis ali, ó. Vou resgatar O ele. problema é seu. Até engasgou. Resgate do brócolis. Resgate do soldado Ryan. Resgate do brócolis aqui, ó. Ah, peguei mesmo. Já que se conhece, tá dando certo. É, ficou. Ficou, né? Foi lá pro fundo. Falta só goiaba agora. Olha aí, tá puxando aqui. A Andresa podia deixar a gente comer, né? Acelera nós. Andresa, isso aqui é uma coisa chique. A gente tem que degustar, entendeu? Não dá pra fazer assim, ó. Andresa. Tem eu que vou falar ir pra você. elegante. Daí você fala assim, você gostou? Daí ele fala assim, ui, delícia. Fala. Entendeu? É Très isso. bien. Très bien. Abajur. É. Que demais, hein? Emily em Paris. Ai, Biane. Bom, não é?